Henrique Carmo nos aguarda porque o ex-policial Rony Lessa prestou depoimento pelo segundo dia no Supremo Tribunal Federal. E durante a audiência, Lessa afirmou que o delegado Rivaldo Barbosa praticava corrupção. O que mais foi dito, Henrique? Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. O Rony Lessa, o depoimento de Rony Lessa deve continuar hoje, nesta quinta-feira. Ele começou a depor no Supremo Tribunal Federal na última terça-feira. Ele que é o assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, começou a depor na última terça-feira e respondeu a questionamentos da Procuradoria-Geral da República. Hoje, quinta-feira, o Rony Lessa deve responder a questionamento dos advogados das famílias das vítimas. No depoimento de ontem, ele alegou que o delegado Rivaldo Barbosa, ele cometia atos de corrupção dentro da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, acusou inclusive dele interferir nas investigações do assassinato da Marielle Franco. A defesa do delegado Rivaldo Barbosa chegou a interromper a fala de Rony Lessa para dizer que essas acusações de Rony Lessa contra o delegado estaria por trás, estaria protegendo alguém, colocando o delegado no foco das investigações. Em nota, a Secretaria Estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro também afirmou que as declarações de Rony Lessa só podem ser comprovadas caso tenham outros elementos que corroborem com a investigação. As acusações de Rony Lessa feitas contra o delegado Rivaldo Barbosa, elas têm como base, como ele mesmo disse, como o próprio Rony Lessa disse, em informações de outros milicianos que já morreram, inclusive do capitão Adriano da Nóbrega. Ainda durante o depoimento, Rony Lessa afirmou que matou a vereadora Marielle Franco por ganância. Segundo ele, os valores que foram prometidos para o cometimento do crime foi de cerca de 25 milhões de reais. Essa seria a quantia de 2 terrenos que foram prometidos a Rony Lessa pelos irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime. A gente lembra que ontem, aqui na Câmara dos Deputados, no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, foi aprovado a cassação, então, do Chiquinho Brazão, do deputado Chiquinho Brazão, por conta dessa suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, lá em 2018. Lívia. Muito obrigada pelas informações, Henrique Carmo. Vamos ouvir a análise do Zé Maria Trindade, sobretudo sobre esse último ponto, Zé, que o Henrique trouxe, que foi a aprovação do parecer ontem no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, desse processo de cassação de Chiquinho Brazão no âmbito político. A gente trouxe mais cedo uma reportagem dizendo que a defesa pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e depois de todo o trâmite, essa votação precisa desse processo de cassação acontecer no plenário da Câmara dos Deputados. Tem alguma perspectiva de quando isso vai acontecer ou não? Pois é, está demorando demais, né? Olha, Lívia, essa história, ela é muito triste, né? A que ponto chega o sentimento de impunidade? E são pessoas influentes, né? Um deputado federal em pleno mandato, né? Um ex-integrante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e um ex-chefe da polícia. E que história esquisita de compra para queimar inquéritos. Agora, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal estão diante de uma encruzilhada. Ou o Supremo pega todo esse processo, né, e faz uma limpeza na Polícia do Rio de Janeiro, ou devolve para a Polícia do Rio de Janeiro, agora às claras, o que está acontecendo nas entranhas da Polícia do Rio de Janeiro. Agora vem a imagem do Congresso. Está há 5 meses com um deputado preso, em pleno exercício das funções, com gabinete e tudo aqui em Brasília. Isso não pode acontecer. Antes, para processar um parlamentar, o Supremo precisava de autorização da Câmara e do Senado Federal, fosse deputado ou senador. Mas a Câmara não dava essa autorização, caçava os parlamentares para proteger o espírito da casa, ou seja, a imagem. Foi assim com Idelbrando Pascoal. Ele cerrou um adversário político. Não houve autorização para o Supremo processar, e sim a cassação do mandato. Ele foi julgado e condenado lá na primeira instância. E depois Talvânia Burquerque, que mandou matar a Ceci para ficar, ele era o suplente, para ficar com o mandato dela, também foi cassado e julgado lá em Alagoas. Então, a história é a seguinte: a Câmara está atrasando demais uma ferida aberta. Tinha que ser mais rápido esse processo de cassação. É um julgamento político.
ou a Câmara o protege e tira a prisão por entender que ele é inocente, ou caça imediatamente. O mandato não é um direito individual, não é uma posse do parlamentar que ele coloca debaixo do braço e vai para casa. É uma instituição, né? Está atrasando demais a Câmara nesse processo de cassação.